Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito do início da preparação do Clube do Remo para o clássico do próximo sábado diante do seu maior rival pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pode ser um repá com um número recorde de desfalques, tanto de um lado quanto de outro. O que realmente preocupa em relação ao departamento médico, especialmente, obviamente, falando do Clube do Remo para este jogo, sempre importante aí na história do futebol paraense. Quero também conversar sobre o técnico Antônio Oliveira, o porquê que ele ainda não foi anunciado pelo Clube do Remo. A gente vai explicar para vocês neste vídeo. Falar também aí sobre a ansiedade de um atleta para voltar a vestir a camisa do Leão e, claro, falar também sobre a expectativa do torcedor. Como é que o torcedor do Clube do Remo está lidando com esse clássico do próximo sábado? Tá realmente com soberba? Tá com pés no chão? Como é que tá tendo essa reação aí no meio do fenômeno azul? Antes, eu peço mais uma vez que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados por este mundão afora. Você clica no botão gostei e logo em seguida aparece o botão de hypar para que a pontuação do vídeo vá lá para o topo da plataforma no YouTube. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Nesta semana nós vamos sortear 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista pela meta alcançada aí dos 40 mil inscritos. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente eu quero conversar com vocês a respeito da nota que o departamento de futebol do Clube do Remo soltou hoje aí no site do Leão Azul sobre o estado clínico dos atletas que estão nesse momento entregues ao NASP, tá? No último jogo contra o Atlético Paranaense, muitos jogadores acabaram sentindo lesão, preocupando o fenômeno azul. Pode ser, né, com certeza isso consequência daquele gramado horrível lá da Arena da Baixada, grama sintética que a gente sabe sempre que é complicado. O Remo foi para esse jogo, né, treinou uma vez em gramado sintético antes dessa partida contra o Atlético e a gente sabe que infelizmente jogadores acabam sentindo também quando atuam nesse tipo de piso. E foi um desastre aí em relação ao departamento médico ver nossos jogadores sendo substituídos por conta de lesão, especialmente o Regis ali no segundo tempo, onde o Remo estava até em busca de uma reação para tentar chegar no gol da vitória. O Regis acabou sentindo a lesão que o tirou de combate. Eu vou ler para vocês agora aqui, pessoal, essa nota do Clube do Remo com a questão física dos atletas atualizada, né? E qual é o tipo de problema físico que cada um teve. Vamos lá. O departamento médico do Clube do Remo informa que a situação clínica dos atletas Os jogadores realizaram exames na tarde do último domingo, dia 15, no Hospital Porto Dias. Caio Vinícius, lesão grau 1 do gastrocnêmio medial direito, ou seja, mais uma vez o problema na panturrilha do Caio Vinícius, ou seja, precisa mais uma vez de cuidados neste músculo e a gente torce para que o Caio Vinícius consiga tratar e ele não volte a sentir mais essa lesão. Klaus, tendinoplastia isquiotibiais. É isso aí, pessoal. Isquiotibiais é o problema aí do William Klaus. Regis, lesão grau 2 do semitendíneo esquerdo. Pedro Rocha, contratura dos adutores esquerdo. Marcelo Rangel, bursite hemorrágica pós-traumática do ombro direito. Os atletas já iniciaram o tratamento do NASP. Eu não consegui, pessoal, pegar alguns detalhes com alguns amigos, né, e inscritos do canal que são médicos. Inclusive, quem for da área médica e puder fazer esse resumo aí nos comentários, eu agradeço demais. Só que assim, é difícil até para você cravar o tempo que esses jogadores irão retornar, porque já falei para vocês o seguinte, que atletas de futebol, né, atleta de alto rendimento geralmente se recupera até com uma rapidez muito maior. Então, às vezes, uma previsão de 2 semanas para o cara se recuperar, ele pode se recuperar em 1 semana. Uma previsão de 10 dias, ele pode se recuperar em menos tempo. Eu acredito que o NASP não vai fazer loucuras para colocar em campo qualquer um desses jogadores.
pela competência dos profissionais que estão lá, eu acredito que o Remo vai realmente trabalhar para que esses caras estejam 100% para o restante da Série B. Não adianta você forçar uma recuperação em um desses atletas aqui que eu citei, por exemplo, jogarem o repar e depois estourarem e ficarem 2, 3 meses fora. Tá? É um risco muito grande. Então, o tratamento já está iniciando aí no NASP, estou vendo muita gente desesperada. Eu, sinceramente, estou preocupado, é claro, com a situação clínica dos jogadores, mas isso uma hora iria acontecer, gente. É um campeonato longo, a Série B é um campeonato difícil, longo. Todos os times da Série B passam por isso, tá? De ter o departamento médico cheio. E aí que tá o outro lado da moeda. É agora que o Remo vai ver realmente se tem um elenco equilibrado. Eu acho que o meio de campo, na minha opinião, é o setor que mais me preocupa pelo fato, por exemplo, do Remo não ter um jogador com a característica do Regis nesse momento do elenco. Então o Regis saindo, não estando à disposição, realmente preocupa. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre um provável retorno aí e saber se esse cara tem ou não características iguais às do Regis. Marcelo Rangel também preocupa, na minha opinião, por ser aí o nosso principal goleiro, né? O cara que está numa fase espetacular. Então, na minha opinião, sim, preocupa a situação também do Marcelo Rangel. O Pedro Rocha, por ser uma contratura, a gente também tem que aguardar para saber se ele vai ter condições para jogar contra o rival. E é o nosso artilheiro da competição, né? Um jogador também muito importante. Na defesa, né, tem aí o Klaus machucado, o Reinaldo suspenso. Então, até o momento, o Remo tem Camutanga e Rafael Castro para começar o jogo do próximo sábado, ou então se ele quiser optar pelo Alvarinho também, né? E tem aí o retorno do Luan Martins, provavelmente para o lugar do Caio Vinícius, e o Remo também vai trabalhar durante essa semana para ter à disposição aí o Marrone, o Kaique Almeida e também o Freitas. E também, pessoal, o Remo está trabalhando, né? Os trabalhos estão sendo feitos para ter o retorno aí pelo menos de alguns minutos do Maxwell e do Jaderson também. O Jaderson quer muito retornar já nesse jogo. Claro que vai depender muito da recuperação dele. Vai depender, claro, de quem tiver à beira do campo comandando o time. Se ele voltar e atuar pelo menos uns 20 minutos, já acho que é uma vitória muito grande pelo tempo e pela gravidade que foi da lesão do Jaderson, né? E o Jaderson, como eu disse, ele não tem a mesma característica do Regis, mas ele faz várias funções em campo, né? Então a gente precisa, obviamente, colocar isso como lado positivo de que o Jaderson faz várias funções. Eu ficaria muito mais preocupado se o jogo já fosse quarta-feira, por exemplo. Se o jogo fosse quinta-feira, por exemplo. O jogo é sábado. Então o Remo vai ter alguns dias aí para trabalhar, não só o time com esses desfalques, como também para trabalhar para recuperar realmente esses jogadores para o clássico do próximo sábado. Do outro lado, eles também estão cheios de problemas. O departamento médico deles está cheio aí de problemas e também é uma dor de cabeça para o outro lado, mas aí é problema deles, né? Do nosso lado aqui, o que preocupa realmente é o departamento médico cheio, mas sem ter também, né, o desespero de achar que está tudo errado, está tudo perdido já, que o Remo já foi derrotado. Calma, gente. Calma, é início de semana, eu acho que a gente precisa ter calma em relação a isso. Mas preocupa, realmente preocupa. Hoje eu vi os comentários da galera e eu entendi a preocupação do torcedor, que realmente é chato, né, ver jogadores aí saindo. Não está aqui a atualização sobre o Marcelinho e também sobre o Sávio. Acredito que o Sávio deva ganhar condições aí para jogar o clássico. E o Marcelinho está passando pela bateria de exames ali que o departamento médico está tomando frente, né, em relação aos exames cardiológicos do Marcelinho, para que ele não tenha nenhum tipo de problema e aí sim seja liberado para trabalhar novamente com bola junto com o restante do elenco. O Remo que se reapresentou hoje, teve o comando aí do Flávio Garcia ainda, né, porque o Antônio Oliveira ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube do Remo. Aí tem muita gente já achando que o Antônio Oliveira não vem mais, que ele não vai mais fechar. Bom, pelas informações que chegaram pra gente, ele vai ser sim técnico do clube do Remo. Tem questões burocráticas aí para serem resolvidas, mas logo deve estar assinando com o Leão Azul. Até chegou uma informação para mim hoje de que ele já até conversou com os jogadores, esteve no Baianão hoje, né, conversando com os jogadores, com o departamento de futebol do clube do Remo. E deve estar assim assumindo o Leão Azul nesta semana. E o Remo vai anunciar nas redes sociais, vai marcar coletiva com a imprensa para ter a conversa. E ele com certeza vai aí comandar o clube do Remo na beira do campo diante do nosso maior rival. E assim, galera, mais uma vez, eu sei que é difícil controlar esse sentimento.
de ansiedade, né, de angústia, principalmente por esse departamento médico do Remo cheio aí, mas a gente tem que ter paciência, não adianta a gente também achar que do dia para a noite as coisas vão se resolver. É ter paciência, é torcer para que o departamento médico esteja mais vazio no clássico, mas não podemos esquecer também que a Série B não vai acabar no repá do próximo sábado. A Série B tem mais de 20 jogos aí pela frente e a jornada do Remo segue ativa. O Leão tá ali perto do G4, tá indo em busca, obviamente, desse acesso. Nós vamos, tenho certeza disso, para essa janela de transferências que vem agora no mês de julho, para qualificar mais ainda o clube do Remo, o elenco azulino, para seguir brigando lá na parte de cima da tabela da classificação. Aí, amigo, se vai subir ou não no final do ano, só aguardando realmente para saber. Certo é, uma nova era está começando, uma nova comissão técnica, e é claro que agora é uma semana de muito trabalho para enfrentar o Paysandu no próximo sábado. Talvez, se não fosse o rival, se não fosse o Paysandu, nosso próximo adversário, a torcida do Remo não estivesse realmente assim tão aflita, né, como a gente está vendo aí nas redes sociais. Mas por ser clássico, tudo é diferente, uma semana sempre atípica, né? Ainda mais pela situação das duas equipes na tabela, né? O rival está desesperado querendo vencer esse jogo para sair da lanterna, e a gente quer voltar a vencer, obviamente, para ficar perto do pelotão principal ali do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos conversar muito ainda com vocês. O Remo ainda não soltou, né, os valores dos ingressos para este jogo, mas porque, na minha opinião, acredito que estejam definindo até com o Paysandu, com a diretoria do Paysandu, os valores, porque os clubes geralmente vendem ingressos de cada lado, mas geralmente é a mesma faixa de preço. Por exemplo, se for R$60 a arquibancada, é R$60 para o lado A e para o lado B também. Então devem estar reunindo aí para definir isso. No máximo amanhã, eu acredito que os ingressos já começarão a ser vendidos. E fiquem ligados nas redes sociais do Chaves Remista, porque tem sorteio de ingressos nessa semana e sorteio de camisa do Clube do Remo também lá no Instagram, tá? Então fiquem ligados e vocês estarão aí acompanhando tudo em relação a este jogaço de bola, que, claro, é o mais esperado desta Série B do Campeonato Brasileiro. Só para encerrar o vídeo, o Clube do Remo, pessoal, é o time com a melhor média de público fora de casa da Série B também. Pois é, o Leão Azul que levou aí muita gente para o confronto contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, setor visitante lotado. Mandar mais uma vez um abraço para todos os amigos, né, que me mandaram mensagem. Infelizmente não pude estar presente por motivos pessoais neste jogo, e o Fenômeno Azul fez mais uma vez a sua parte. Infelizmente a vitória não veio, né, o resultado positivo também não veio, mas é a força do Fenômeno Azul jogando. Foi o primeiro jogo, né, que o Remo... Foi o segundo jogo que o Remo perdeu na Série B, nesse Campeonato Brasileiro. E impressionante como a galera não arreda a pé, né? Então é mais um jogo aí do Leão Azul na Série B, jogando no sul do Brasil. Teremos outros jogos também nessa região. Em qualquer jogo que o Remo for jogar na Série B, o Fenômeno Azul vai se fazer presente. É uma média aí de mais de 400 torcedores no setor visitante. E nem computou ainda o jogo contra o Atlético Paranaense. Imagine só quando computar também, a média de público vai lá pra cima. É isso, meus amigos, mais uma vez pedir a todos que deixem o like aqui no conteúdo, é muito importante, que verifiquem suas inscrições. Não esquece de hypar também o vídeo para a pontuação ir lá para cima do topo da plataforma, e também compartilhar com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!